Boa tarde. Boa tarde. Tarde. Maurício, boa tarde. Bom, hoje eu trouxe para fazer um tipo de um debate, eu trouxe um produtor na verdadeira acepção do termo, o Maurício, aí um histórico em Bauru na sua militância, tanto em cafeicultura como em todos os tipos de agricultura da nossa região, uma pessoa de experiência internacional, conhece o mundo, viaja, e o Gazeta, que é um ambientalista reconhecido, respeitado por todas as correntes de mídia da nossa região. E eu vou tentar fazer um tipo de debate do novo Código Florestal, né? Realmente a opinião de quem produz alimentos e a opinião de quem defende o meio ambiente. Acho que se tentou encontrar um meio termo aonde se protegesse a produção dos agricultores no país e ao mesmo tempo se protegesse o meio ambiente, porque nós sabemos da situação terrível que acontece hoje em relação de preservação no Brasil. Então a minha pergunta para os dois, eu acho que o Gazeta pode responder primeiro, se conseguiu isso, nós temos realmente um texto que corresponde aos dois interesses, ao interesse de proteger e ao interesse de não prejudicar a produção, até porque o Brasil é um dos únicos países do mundo hoje que tem floresta natural. Bom, boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite para estar aqui. Maurício, aqui os meus agradecimentos pela sua participação aqui também. Na verdade, não se conseguiu chegar nesse meio termo entre a preservação e a produção agropecuária no país. O relatório do deputado Aldo Rebelo foi extremamente injusto com a preservação ambiental, infelizmente, em alguns momentos até tendencioso, né? Depois nós vamos estar discutindo aqui a questão da emenda 164, que possibilita aí mais desmatamentos, uma questão muito delicada aí para a questão ambiental, e principalmente em áreas que a gente considera áreas importantes para a vida das pessoas, que são as matas ciliares e os topos de morro, que são fundamentais para a produção da água que a gente bebe na nossa cidade, né? Todos os rios desembocam num rio maior e esse rio às vezes abastece cidades importantes como Bauru, como a cidade de São Paulo e outras cidades do Brasil e do país, né? E você tem essa necessidade de preservação das matas ciliares para preservação dos estoques de água que nós temos, e principalmente os topos de morro, né? Nós tivemos as tragédias de Santa Catarina, a do Rio de Janeiro. A ocupação de topo de morro é uma forma muito lesiva ao meio ambiente e pode causar consequências significativas para a vida das pessoas. Então, infelizmente, o relatório do deputado Aldo Rebelo não foi compatível com a preservação e com a produção. Nós discordamos totalmente da forma com que foi colocado e alguns pontos principais que a gente vai estar discutindo aqui. Maurício, o texto agrada aos produtores de alimentos? Eu queria só fazer uma preliminar, que dizendo o seguinte, inclusive dizer para o Samuel e para os ouvintes, que eu também sou ambientalista. E a grande maioria dos produtores também são ambientalistas. Nós somos completamente aos criminosos, que são esses que desmatam. Agora, isso sem prejudicar o mérito da questão, o grande culpado disso, Duda, e eu me permito citar o meu pai, que foi muitos anos assessor do Carvalho Pinto e do Jânio Quadros, que ele dizia o seguinte: não se adianta fazer qualquer tipo de coisa se não tiver uma fiscalização. Você faz se você não fiscalizar, e é o que acontece no Brasil de muitos anos. E essas que estão desmatando no norte, fazendo tudo contra a lei que era anterior, que deve ser modificada, são criminosos. São criminosos. E o governo começou de repente fiscalizar esse pessoal, mas sempre tinha, por força política, por uma série de coisas que se permitia. Outro aspecto que eu também gostaria, antes de entrar no mérito, é o seguinte:
mais uma vez, eu convivo bastante em Brasília, Gazeta, e talvez no futuro você pense em ir para lá. Mas aquilo é uma casa de prostituição. De fato é uma casa de prostituição. São barganhas que são feitas em todos os lugares. Nós vimos mesmo agora o resultado. Fizeram chantagem com o governo de que se por acaso não fosse votar o kit ou a coisa, eles não votariam. Quer dizer, o mérito da questão que caberia nós discutirmos e aqui analisar cada ponto, vai por água abaixo. Verdade. Isso vai por água abaixo porque o que importa é que o PMDB achou que devia ir contra a Dilma. Então, deu essa surra que em muitos pontos que eu participei de mais de 40 reuniões sobre esse código ambiental aqui em Brasília, conversei demais com o Aldo Ribeiro sobre uma série de coisas. Eu muitas vezes fui voto vencido porque eu achava que algumas coisas não poderiam ter sido feitas. Bom, mas esse texto dele foi modificado. O texto inicial que foi aprovado, ele foi modificado para que houvesse, vamos dizer, a acomodação política para que se chegasse até ontem, antes de ontem que foi votado. Eu deixo para depois também discutir os méritos. Eu acho que alguma coisa tinha que ser modificada, porque o Código Florestal data de 1965, teve quase 90 emendas provisórias mexendo, cabe ao CONAMA dar as diretrizes, cabe ao IBAMA fiscalizar, e tudo é feito com muita deficiência. Então, se fizesse uma pergunta só, fala, qual é o culpado de que tudo isso que está acontecendo? É o poder público, porque criou condições para que se desmatasse impunemente, e esses não são produtores rurais, esses são criminosos. Antes de voltar em você, Gazeta, Maurício, me responde isso. O texto do jeito que está protege os produtores rurais? Eu não diria que protege, ele faz justiça. Quer dizer, eu entendo da forma que foi aprovado, apesar de que eu não concordo em quase todo, em alguns itens, mas eu acho que ele faz justiça, e em nenhum momento isso precisa ficar bem claro. Eu li demais esse texto, esse novo texto, ele, vamos dizer assim, incentiva o desmatamento. Eu sei que o Gazeta tem uma opinião diferente, muitos outros ambientalistas têm, mas eu não vi nada que fala assim, não, você vai ser beneficiado se você desmatar. Então, agora, tem uma coisa que o pessoal precisa ser levado em conta ainda. E esse texto, Duda, ele vai para o Congresso, vai passar por comissões. O pessoal lá em Brasília me falou que isso vai demorar pelo menos uns 3, 4 meses para poder vir a resposta. Quando vier a resposta, volta para a Câmara vai analisar, depois vai... Você acha que o Senado sem modificação não vai aprovar? Não, direto ele não vai, é claro, porque o governo está fazendo uma pressão muito grande. Em algumas coisas que eu acho até justas, nas pressões que eles estão fazendo para algumas coisas que eu acho que... E isso volta para a Câmara, e depois, que isso precisa ser confirmado, se a Dilma vetar, ela vai entrar numa lista de veto. E me falaram em Brasília que tem veto desde o Fernando Henrique Cardoso que não foi efetuado. Então, essa parte burocrática, a parte jurídica toda, eu não tenho... aí vai ter aquela nova pressão de novo em relação à bancada ruralista com o governo para que o veto possa ser derrubado, né? Isso pode acontecer. Eu te falei, são todos... Claro. O pessoal da bancada ruralista, eu conheço muitos, tem alguns idealistas, mas tem outros danados é gente que só tem o interesse para não pagar, para isso, para aquilo. Então, o grande problema que eu vejo, e desculpe se me alonguei, é justamente isso. É a qualidade do nosso Congresso e a qualidade do governo, tanto CONAMA como IBAMA, que não tem competência para poder fiscalizar os criminosos.
Aí eu queria, nesse ponto, concordar com o Maurício em relação à questão do poder público e a questão da qualidade do Congresso Nacional, né? Eu acho que aí tem que tirar o chapéu para a bancada ruralista, porque ao longo do tempo eles foram aumentando a sua bancada no Congresso Nacional. Eu me lembro que em 1996 eu fui um dos que participou de um debate junto com o deputado Moacir Miqueleto para modificação do Código Florestal naquele momento. E não conseguia ter ressonância no Congresso Nacional as propostas que ele propunha naquele momento, que era desconfigurar mais ainda o Código Florestal. E ao longo desse tempo, a bancada ruralista foi aumentando, o deputado Aldo Rebelo encampou a relatoria desse projeto de lei e acabou oferecendo um documento cheio de falhas, né? Por mais que pese essa articulação que teve, essas audiências públicas que o deputado promoveu e esses acordos que foram feitos, na última hora, os oportunistas, a bancada, e eu não vou citar aqui, generalizar com a bancada ruralista, mas os oportunistas colocaram dentro do projeto a emenda 64. Então fala dela. A emenda 64 é talvez aquilo que mais tem de lesivo ao patrimônio ambiental e público do país. Por quê? Vamos colocar como exemplo o Maurício, que é um agricultor que respeita a questão ambiental e como ele já disse, o ambientalista de fato, né? E o Maurício cumpriu com todas as suas, com toda a regra do Código Ambiental até então. Protegeu as matas ciliares, tem a sua reserva legal e tudo tranquilo. O que acontece? Quem não fez isso ao longo do tempo e se aproveitou dessas áreas para produção e ganho econômico, vai levar vantagem com a emenda 64, porque ele vai ser anistiado da cobrança de multa. E além disso, aquilo que ele não colocou lá de mata, ele vai ser consolidado. Então, o agricultor que usou a cana-de-açúcar na beira do rio, em contraponto ao Maurício que deixou a mata preservada, ele além de ser anistiado da multa, ele vai consolidar essa área de cana na beira do rio. Em detrimento ao Maurício, que não vai poder mais desmatar a mata ciliar dele para colocar lá no sistema agrícola. Então, além de ser lesiva ao patrimônio ambiental, ela é, na verdade, uma afronta ao sistema democrático brasileiro. Por que você vai dar o direito para quem desmatou a continuar com a área desmatada e ser perdoado da multa, em contrapartida ao, vamos dizer assim, uma palavra tão ruim, mas o bobo do agricultor que não fez isso, que cumpriu a regra do jogo. E além disso, ela tem aí o mais agravante, e aí a gente fala, poxa vida, mas não é a bancada ruralista. A bancada ruralista então se aproveita do momento e coloca a palavra manguezal. Então também nas áreas de manguezais, a indústria hoteleira do país, de acordo com a anuência dos estados, porque agora passa para os estados a definição do que pode ou não pode nas APPs, pode construir um resort, porque o manguezal não é tão importante. Por que o manguezal está dentro do contexto do Código Florestal para beneficiar os pequenos produtores rurais? Então é uma grande pegadinha que fizeram com a gente lá dentro do Congresso Nacional. Em relação ao conceito do Código Florestal das mudanças, em alguns pontos nós concordamos, outros nós discordamos. Mas aí é um processo político interessante, vamos discutir por que tem que ser menos a reserva legal, por que tem que beneficiar o pequeno produtor, nós aceitamos isso. Agora, colocar o bode na sala no último minuto do segundo tempo, a gente não pode concordar. Maurício. Eu também não posso concordar com algumas coisas, mas eu vejo o seguinte, o governo, sempre os produtores foram incentivados, desde que eu comecei com a agricultura, 30 e tantos anos, a fazer plantios na beira dos rios. Isso é histórico, isso desde a Idade Média o pessoal procurava, porque você tem algumas vantagens em você fazer esses plantios à beira dos rios. O governo criou programas, o Provárzea. O que era Provárzea? Provárzea era Provárzea. E a várzea onde que é? A várzea era arroz. O que a diferença que eu vejo é o seguinte, esse pessoal, e tem uma data, né? 22 de junho de 2008. A partir daí. A partir daí. Então, esse pessoal, vamos dizer, que foi incentivado pelo governo por plantios, inclusive teve lá um financiamento, teve lá um nordestino em Brasília, e ele disse o seguinte: nós fomos chamados aqui em cima para desmatar, não tinha ninguém na Amazônia, nós fomos chamados pelo governo para desmatar, isso fazem não sei quantos anos, 20 anos, então nós recebíamos dinheiro para desmatar, depois virou toda essa criminalidade. Quando anistia, tem duas palavras que o Brasil é palavrão, é subsídio e anistia. Da forma que você interpreta, subsídio para a agricultura é terrível, a opinião pública vai... E anistia também é. O que eu vejo é o seguinte, o pessoal
que foi incentivado e que já tem as suas lavouras instaladas lá, eles de forma nenhuma devem ser penalizados, porque eles estão lá já de muito tempo e o processo se iniciou com o incentivo do governo federal. Quer dizer, na medida em que você muda o governo e muda as regras, você não é justo que você vai penalizar. E o que eu acho pessoalmente é isso que vai dar a maior discussão, é a 164, porque isso tudo eles vão fazer acordo. Na 164 também eu concordo que eles fizeram e tudo, mas por culpa de quem? Por culpa do PMDB, porque já havia o acordo do PMDB de que a 164 todo mundo sabia que ia ser aprovada. Quer dizer, então, sabe, Duda, o que eu sinto é o seguinte: ainda vai demorar muito tempo para que isso seja aplicado, o novo seja aplicado. E já existe dentro do nosso pessoal mais radical, qualquer tipo de veto e tudo, que vai já ter uma organização para judicial, que vai discutir. E tem um outro aspecto que eu acho também, que eu fui voto vencido em diversas reuniões, que o Código Florestal, cada município tinha que ter seu Código Florestal. Evidentemente, cada estado tinha que ter o seu. Em última, é praticamente impossível, uma utopia, o município. Mas tinha uma diretriz básica lá de cima que você não podia ir contra. E segundo o pessoal de Santa Catarina, que eu tenho conversado bastante, lá funciona muito bem essa parte. Eles têm as diretrizes dele e estão tocando para frente e não foram impedidos, desculpa só te interromper, o meu único receio em relação a você ter códigos florestais por estado, você acaba privilegiando, e aí vai ter até uma concorrência por estado para ver quem flexibiliza mais a legislação. Um exemplo prático disso, Blairumage em Mato Grosso. O Código Florestal em Mato Grosso seria muito mais flexibilizado do que, por exemplo, um Código Florestal em São Paulo. Eu acho que a diretriz, e a 164 joga para os estados essa função de definir o que pode ser colocado nas APPs, que eu acho um absurdo, ela tem que ser feita pelo governo federal. O governo federal define quais são as áreas, quem são os produtores que têm que ser beneficiados, e aí nós concordamos, os ambientalistas concordam que o pequeno agricultor, agricultura familiar, até 4 módulos, tem que ser beneficiado em relação a isso, mas deixar para os estados o poder de barganha, Maurício, é pior do que nós vimos no Congresso Nacional. E aí vai aqui, não só a questão do PMDB, vai aqui uma crítica contundente ao DEM e ao PSDB, principalmente ao PSDB, que achando que estava derrotando o governo em relação a essa matéria, estava prejudicando inclusive a história do próprio PSDB, com o governo Fernando Henrique Cardoso, com o próprio Mário Covas e Alckmin, Estado de São Paulo, que sempre foram pessoas que tiveram ações positivas em relação à questão ambiental. E o PSDB achando que ia derrotar o governo votando o contrário e é favorável à emenda 164, só para dizer, olha, nós ganhamos do governo, prejudicou toda a população brasileira, pelo menos as que têm essa visão da preservação. Mas concordo, Maurício, nós temos que chegar num ponto positivo em relação a essa 164. Essa emenda, ela não pode passar do jeito que ela foi colocada. E o Senado tem que tomar providência em relação a isso, e a presidenta, com certeza, deve vetar essa emenda. Deixa eu colocar assim, quer dizer, o Brasil tem praticamente uma das últimas reservas florestais do mundo. Mas que são terras produtivas e que estão aí. O Brasil tem 200 milhões de habitantes e não tem nem 10 países no mundo com mais de 200 milhões de habitantes, com mais de 100, não é com mais de 200. Agora a Europa estava inteirinha desmatada, hoje está arborizada outra vez, reflorestada. A Argentina aqui, qualquer cidade da Argentina que você vai, tem parques dentro da cidade enormes com árvores. Buenos Aires, cada 1 quilômetro você acha um parque. O Uruguai, eu estive no Uruguai há pouco tempo, está inteirinho arborizado outra vez, com eucaliptos e etc. O Uruguai foi todinho desmatado. Não haveria uma compensação aí, às vezes, de se trocar terras produtivas, numa coisa, claro, bem programada, e se exigir. Pega, por exemplo, Bauru e Jaú. Jaú tem muito mais árvore que Bauru, nem em comparação. Que se exigisse das prefeituras que realmente essa arborização acontecesse como um todo em regiões que já foram desmatadas.
O certo seria isso, Duda. A gente sempre vem dizendo, e inclusive nós fizemos um trabalho agora recente na região do Tietê-Jacaré e do Tietê-Batalha para ver a quantidade de matas ciliares que foram perdidas ao longo do tempo. A nossa maior preocupação é a proteção dessas áreas, porque essas áreas são fundamentais para a biodiversidade, para a vida das pessoas. Delas, claro, a recuperação delas. E pelo estudo, a gente percebe que o produtor rural abandonou essas áreas do ponto de vista econômico para que elas pudessem se regenerar naturalmente, né? E poderia ser feito isso. O que essa reforma do Código Florestal propõe é a consolidação do que nós temos até 2008. Então, todo mundo que desmatou, tudo bem, todo mundo que conservou, tudo bem, paramos aí. E vamos começar do zero novamente. Entendi. Só que nós perdemos a Mata Atlântica. A Mata Atlântica sobrou só 7% do remanescente original, do bioma Mata Atlântica. O Código Florestal em vigor, o antigo, ele propunha que se recuperasse pelo menos 50% dessa floresta, que é fundamental para a sobrevivência das populações que moram ali. Não só a população de animais, mas a população humana, né? O que a gente está sentindo, então, é que consolidar o Brasil do jeito que ele está hoje não é viável. Não é viável do ponto de vista de proteção dos mananciais. E digo mais, essa lei, de alguma forma, ela incentiva novos desmatamentos, como a gente já viu aumentar na Amazônia Legal. Por quê? Porque ela cai naquela história que eu comentei aqui do bom produtor e do mau produtor. A pessoa não tem essa informação que a data é 22 de junho de 2008. Então ela está vendo, poxa vida, agora eu posso então desmatar e ocupar a mata ciliar. Vou fazer isso, né? E não é o pequeno produtor que faz, é o grande produtor rural, o cara que planta soja, o cara que planta cana-de-açúcar, aqueles que estão dominando o centro-oeste brasileiro, que hoje é o grande infrator da questão ambiental no país. Deixa eu só fazer uma contradita. Eu discordo totalmente dele sobre esse aspecto, porque eu acho o seguinte: os criminosos são pequenos, grandes e médios. Esses são os criminosos. Indo contra as leis vigentes, ele é criminoso. E ele tem que ser punido com isso. Quer dizer, na medida em que houve uma permissividade do governo para que houvesse um desmatamento, e até hoje, hoje eu vi imagem de corrente arrancando, quer dizer, com discussão do Código Florestal, o pessoal não quer nem saber. Então, eu vejo o seguinte, volto àquele ponto antigo. Continuo achando, apesar de não concordar em alguns pontos, que, sob o aspecto prático, o grande problema vai ser a 164. Porque os outros todos, de uma forma ou de outra, você contorna. Se é 20%, se é 30%, há uma corrente muito grande que acha que você, na sua profissão, você tem confisco de alguma coisa. Nós temos confisco. Aqui é 20%, o governo nos confisca, não deixa. Para quem? Benefício. No norte é 80%. E quando eu falei do assunto de ser em nível estadual, isso tudo existiu e sempre vai existir. Quem pode mais, chora menos. Nesse aspecto que você falou, não, pode ter o plantio de alguma coisa, de que Jaú, o Estado de São Paulo é que vai decidir em alguns aspectos. Cria um código ambiental, e tem muita gente contra, e isso não vai ser aprovado nunca, apesar de que havia uma corrente do Sul que acha que deve ser feito. Você tem lá em cima a cabeceira, dentro daquilo você tem que respeitar, mas algumas coisas, o fato de você vender para o outro, ou alugar, ou tudo. Eu acho que o Maurício colocou uma coisa verdade. O problema também é fiscalização. Você pega o Batalha aqui, que você tem um estudo aí maravilhoso sobre isso, está inteirinho desmatado da mata ciliar e dos afluentes do Batalha. Se tiver uma fiscalização e se exigir, se eu não me engano, acho que são 15 metros, esses rios pequenos, 30 metros. No novo é 30? Não, dependendo da largura. Dependendo da largura do rio, são 30 metros é o mínimo do antigo. Então, o novo prevê 15. Quer dizer, todo mundo recuperar 30 metros, claro, você melhora muito. Você concorda comigo? O assoreamento do rio, tudo. A volta dos peixes. Claro. Isso é natural, né? Os rios da Europa, das grandes cidades, tem peixe hoje. Pesca. Você pesca no Tâmisa, em qualquer rio da Europa. E aí vou dizer, Duda, eu como ambientalista não sou contrário a você ter uma atividade econômica nas APPs, não sou contrário, desde que não seja madeireira. Você pode coletar semente, você pode produzir uma fruta. Agora, eu trabalhei muito tempo com as populações quilombolas do Vale do Ribeira. Eles têm uma ação consorciada com a mata ciliar.
Né? Quando eles vão recuperar, eles plantam antes uma agricultura que possa ser compatível com a floresta, depois retira, deixa a floresta crescer. É possível fazer isso. O que não é possível é você consolidar áreas em áreas de APP. Isso não pode ser, inclusive de nascentes. A 164 prevê que você consolide qualquer tipo de agricultura em cima de áreas de nascentes, que é o mais absurdo ainda. Bom, tem um monte de pergunta aqui, mas realmente... Só fazer um comentário aqui, porque eu vi, isso eu vi também em Brasília esses dias, eu não me lembro disso, mas que o Lula tinha prometido de que no ano de 2020 não teria mais desmatamento no país. Prometeu lá, fez um discurso, o pessoal mostrou. Qual é a forma que ele vai fazer isso? E vocês conhecem o Nordeste é atrasado. Os políticos do Nordeste são terríveis. Eles vejam coisas que, no auge do assunto, ligam lá querendo, vamos dizer assim, prestigiar a universidade de Tiquiri, que não sei o quê, porque ele com certeza e tal. Então, eu sem querer me aprofundar muito mais no assunto, em detalhes, porque isso vai longe, eu diria o seguinte... não vai ser logo. Não adianta a gente achar que foi vitória, porque a vitória, a gente sabe como é que funciona a política. Se a gente acreditasse que todos os políticos fossem ordezinho, tudo, eu podia dizer até lá. Vai mudar, muitos vão mudar. Vamos pegar aqui um pouquinho de pergunta do telespectador. O Marcos Lozano, me contou que quer sair candidato a vereador. Se eu não me engano, ele foi pro teu partido, viu? Se ele for, vamos conversar, certamente. O Marco já estamos montando tem prestígio aí na Bela Vista, viu? Ele pergunta ao doutor Maurício: o que o senhor acha da candidatura do Gazeta à Prefeitura de Bauru? Bem rápido. Não, eu preferia que ele fosse antes deputado. E vai ser, eu acho, porque nós não temos ninguém. Nem ambientalista, nem agricultor, não temos ninguém em termos eu admiro muito o Pedro ele sempre nos ajuda, mas específico da nossa área nós não temos ninguém. Agradeço as palavras do Maurício. O Pedro Valentim faz uma pergunta, procura responder bem rápido, Gazeta. Gazeta, segundo a reportagem da Folha de São Paulo, entraves no licenciamento ambiental mantém hoje represados 60 bilhões de reais em investimentos no estado de São Paulo. Você não acha que por causa da guerra fiscal entre investidores poderiam migrar para outros estados onde as exigências das certificações ambientais não são tão drásticas? Não, Pedro, vai aqui meu abraço a você. Não concordo. O licenciamento ambiental, ele prevê algumas regras que o empreendimento tem que cumprir para fazer a sua ocupação. Essas regras, em qualquer estado, ela tem que ser cumprida. Não é que um estado tem mais regras do que o outro, né? As pessoas de o pessoal do desenvolvimento a qualquer custo acha, poxa, o governo tem que flexibilizar as regras ambientais para você instalar as usinas hidrelétricas no país. Não concordo. O que está sendo feito em Belo Monte é um exemplo disso, afetando populações indígenas, vai acabar com a população que vive da pesca naquela região. O desastre ambiental de Belo Monte já foi inclusive contestado pela ONU recentemente. Então não é possível que a gente possa flexibilizar a legislação para facilitar o empreendimento. Não sou favorável. Tipo, vamos ser franco, tem reserva indígena que é maior do que a Suíça. Mas são populações tradicionais com direitos garantidos pela Constituição. Uma corrupção muito grande também, e que entra gente. Esse é um assunto terrível. Não, terrível, eu acho que é um assunto muito mais político do que dentro da prática, porque o índio ninguém pode mexer. Nós não podemos esquecer que nós temos 200 milhões de habitantes. Não, e nos Estados Unidos também é a mesma coisa. Eles têm proteção, têm subsídio, vivem de ordenado e tudo, né? O Reginaldo da Vila São Paulo, boa tarde ao professor Duda e aos convidados. Gazeta, o nosso prefeito sempre se disse ambientalista na sua carreira política. Gostaria de saber onde você entende que o prefeito esteja fazendo melhorias no tocante ao transporte coletivo, DAI e Secretaria do Meio Ambiente. Para da Secretaria do Meio Ambiente. Eu acredito que o Rodrigo, quando você assume um cargo como prefeito de Bauru, ele tem que ter uma visão um pouco mais ampla, não só da questão ambiental. Eu tenho acompanhado, assim,
pelos jornais e um pouco do que tem de informação que eu recebo da Câmara Municipal, é que a gente tem pouca ação nessa questão ambiental do município. E vou colocar como exemplo a situação do tratamento do esgoto, que é recorrente, a gente sempre vem discutindo isso aqui, e eu acho que é inadmissível, né, que você tenha uma prefeitura e um prefeito que tem um histórico ambientalista possa postergar essa questão por mais tempo. Ah, mas o que ele pode fazer? Poxa, pode fazer sim. Você pode ter ações mais positivas, você tem aí 15 milhões que a prefeitura precisa investir na emissão, na retirada desse esgoto da cidade, para depois levar para a central de tratamento de esgoto, e não foi feito nada. Você tem o fundo de tratamento de esgoto sendo utilizado para compra de veículos usados como sendo novos, para pagamento de mortalidade de peixe. Eu acho que precisa concentrar um pouco mais nessa história do tratamento de esgoto, porque é inadmissível que uma cidade como Bauru ainda tenha o seu esgoto jogado no rio in natura. Então, infelizmente, assim, eu não vejo avanço na questão ambiental. Infelizmente, ao longo do tempo, não é só o Rodrigo não, acho que a gente tem perdido um pouco dessa questão no município de Bauru. Mas eu espero que nas próximas gestões a gente possa debater isso com mais profundidade e os prefeitos apresentarem propostas mais consistentes em relação à proteção dos nossos recursos naturais. Maurício, você como produtor se disse ambientalista. O que você acha, o Rodrigo, nesse aspecto? Não, primeiro que eu procuro dividir, eu acho o Rodrigo um homem de bem. Ele é muito bem intencionado. Eu conheço ele desde o tempo da vereança, todo, ele é bem intencionado. As pressões as mesmas que eu contei, que acontecem em Brasília, acontece aqui em grau menor. Ele é pressionado de toda forma. Não só faço isso se você me fizer isso. Isso muitas vezes contraria o que ele gostaria de fazer. Fala, não, o ideal seria nós arranjarmos, longe de mim ainda a volta daqueles tempos, mas arranjarmos um homem excepcional, culto e que não precisasse dar satisfação a ninguém. Quer dizer, isso talvez. O grande problema que eu acho do Rodrigo é a parte política e as ligações que ele tem e talvez até pela própria força da idade, uma pouca habilidade de poder, vamos dizer assim, transformar certas coisas. Porque o que nós vimos em Brasília agora são raposas. O cara fala uma coisa, você imediatamente fala, puta, esse cara não está falando a verdade. Mas ele vai lá, ele grita, é isso e aquilo, porque é minha população, porque não sei o quê, e tudo isso. E eu vi uma informação, talvez o Gazeta possa conferir, porque eu também não tenho esses números, que a Amazônia ainda tem 60% das matas intocadas. Por volta disso. Quer dizer, é uma área imensa. Se o governo fiscalizar e não deixar mais mexer com isso, quer dizer, nós estamos relativamente tranquilos. Mas eu vou até mais longe. Eu que tive o privilégio de conhecer a Amazônia, e vocês também, e eu vou falar assim... E aquilo lá daqui 100 anos ainda está com isso daí. Porque lá não tem nem jeito, é tudo alagado. O Rio Amazonas tem lugar que ele tem 300 quilômetros de largura. Aqui a gente pega o mapa, você vê, parece que o Rio Amazonas é um rio. Na verdade, aquilo lá é um alagamento só. Em alguns lugares ele é rio, né? Entendeu? É igual o Tocantins. Quando eu fui em Belém do Pará, você pega o mapa do Brasil, dá a impressão que o rio Tocantins chega em Belém. Aí eu vi um riozão enorme, era o rio Guamá. Aí eu com o guia falei, esse é o rio Tocantins? Ele, o rio Tocantins? Você não conhece o rio Tocantins? Não conheço o rio Tocantins. Não sabia. O rio Tocantins, ele está a 300 quilômetros de Belém, aonde ele entra. Se você pegar o mapa, parece que ele está entrando na bacia do Marajó. Viu? Tá sendo problema de escala de mapa, entendeu? Então eu acho que o Amazonas, aquilo não vai ter jeito de desmatar nunca. É que a floresta amazônica, ela é composta por vários ecossistemas. Ali você tem a floresta ombrófila densa, você tem cerrado, que compõem a Amazônia legal, né? Então o meu grande receio não é só a questão da soja ou dos grãos, mas é a pecuária. A pecuária, se você desmatar, passar o correntão, um pouco depois você tem um pouco da gramínea e você pode criar gado. Você pode ter uma ideia, a pecuária hoje no país, aquela que é mais... você passa no Brasil Central. Sim. Lá no Pará, não tem, lá é floresta mesmo. A floresta ombrófila, que é um pouco bem mais densa. O correntão
Mas aí você também pode... essas ervinhas tortas do Cerrado aí... Gazeta, aí, por experiência própria, a coisa mais fácil de se fiscalizar é a pecuária. É a instalação da pecuária. É verdade. Você sabe. É verdade. Porque não são nichos pequenos. O camarada pega aquilo, põe máquina, todo mundo sabe. É só o governo ter vontade política, que nós não conseguimos descobrir até agora, essa vontade política, e que talvez toda essa discussão que nós estamos tendo, porque as outras coisas vão haver acordo, consenso não existe, claro, mas vão haver acordo, claro, entre os ambientalistas, os ruralistas, é você exercer uma fiscalização eficiente. Agora, se o governo vai ter competência para fazer isso, o Lula não teve, ele disse que diminuiu, e agora mesmo, esse episódio que é muito contestado, que porque da votação no Mato Grosso se desmatou tanto, que tem gente que acha que não, que aquilo já estava previsto há muito tempo. Então, todas essas discussões é ótimo para nós sentarmos depois, mas não num programa que nós temos que temos o reduzido. O Lula, Duda, eu queria dizer para você o seguinte, que, conversando com o pessoal e tudo, existe uma intenção, isso é bom se saber, por parte do Código Florestal, com o próprio Aldo, que eu tenho conversado com ele e tudo, que a agricultura ocupe apenas 27% do território nacional. O mundo, se nós produzimos com produtividade, o mundo não vai comer o que nós produzimos nesses 27, que são 230 milhões de hectares. Quer dizer, é terra toda a vida, que se for cultivada, não precisa mexer mais em nada. Nada. Nós vamos ter comida para o nosso país, nós vamos ter comida para dar para o pessoal da África, nós vamos ter tudo porque é a nossa produtividade, desde que se cria uma estrutura paralela. Certo? Eu só queria complementar isso que você falou da fiscalização. Eu acho que a sociedade pode ter um papel importante nisso também. E já teve no momento da história recente do país, quando os grandes supermercados brasileiros pararam de comprar carne de quem produzia gado em área de reserva legal ou em área desmatada recente. Então isso foi um sinal de que a sociedade também está preocupada com o assunto e pode fazer a sua parte, não consumindo produtos onde você tem a produção, toda ela voltada para a destruição da floresta ou destruição dos nossos mananciais. Então, além da fiscalização, a sociedade pode estar colaborando com esse processo e já deu sinal positivo em relação a isso. Eu acho, você desculpe, eu acho isso. Eu não acredito eu acho uma utopia. Eu acho uma utopia. Mas nós já tivemos. É uma utopia. É triste. Quer dizer, você consegue em algumas eu, como regiões. educador, falar isso. Mas é lamentável. Não conta que a população brasileira. Às vezes lá na Bolívia você consegue, no Paraguai. Mas o mercado pode regular o isso, povo brasileiro ainda. Você vai ver a diferença que vai ter depois da aprovação do Código Florestal. É até feio eu falar isso, que sou educador, viu? Mas o povo que jamais vai. Aqui é a lei do Gerson. Cada um busca a sua vantagem, o seu interesse. Mas eu também não acredito. Eu ainda quero acreditar num país diferente. Fala nos agricultores. Os comunistas também acreditavam lá no começo do século, lá ficaram 100 anos achando que ia transformar o leste europeu num país socialista e deu no que deu, né? O outro lado, que era a exploração, dava muito mais para o trabalhador do que dava o leste europeu. Eu acho que as coisas têm que serem pragmáticas, tem que ter lei, tem que cumprir lei, o agricultor tem que cumprir lei, o produtor tem que cumprir lei, você está percebendo? E não cumpriu, é multa, é cadeia e tem que ser por aí. Que são criminosos como quaisquer outros. Quer dizer, não é que o produtor rural, é isso que eu faço questão, fala, não, o produtor rural, o grande, o pé, estão fazendo isso. Não, os criminosos têm que ser punidos. Todos têm que ser punidos. Mas eu ainda sou um fiel idealista de que a nossa sociedade está em plena mudança de consciência e eu espero que as próximas gerações, meus filhos, meus netos, possam ter uma visão de mundo diferente do que nós temos hoje. E aí eles vão poder cobrar isso que nós estamos falando aqui. Quando se falava que a gente separava o lixo em casa, hoje os nossos filhos cobram isso da gente, de separar o lixo. Então é uma conscientização de que a sociedade pode influir no processo político, não só através do voto, mas um comportamento. Isso eu concordo, né? Nesse aspecto, sim. Hoje uma criancinha, se o pai passa o sinal vermelho, ele chama a atenção do pai. Mas isso é educação. Sim. Tá certo? Mas você tem que esperar morrer 200 milhões de pessoas que estão aí, você está percebendo? Para substituir isso aí. Eu acho que as coisas têm que ter lei e vai fazendo educação. Claro. A esperança é educação, claro. Agora achar assim, geralmente,
Você vai botar, não compra isso aí porque o cara batia no bezerro lá na produção dele. É igual aparece na internet, produção de vitela, separa o bezerro menor, não dá para mamar. Na hora de você comer a carne, o povo vai... No Brasil não funciona ainda, mas funciona. Na Europa já é assim. Né? Você tem a preocupação ambiental e a preocupação social em relação aos produtos. Só comem carne de vitela argentina. Como o Brasil não produz, não tem carne brasileira na Europa. Eu pergunto para o Maurício se ele come carne brasileira na Europa. Você só acha o chouriço argentino que eles maltratam o bezerro até 1 ano de idade. Sim. E a Europa só quer carne argentina. Estou falando besteira, tem uma Maurício? preocupação. Eu acho que a nossa geração, apesar do Gazeta ser mais novo do que nós, vamos ter uma vida melhor em todos esses aspectos, como eu acho que o mundo melhorou muito nesses últimos. Eu começo a analisar desde que quando a gente começou a trabalhar, hoje melhorou muito, tudo melhorou, tudo melhorou. Claro. Quer dizer, a não ser esses bárbaros em alguns lugares, seitas religiosas, mas o mundo em geral, só o fato de você estar aí, Duda, olhando aí, se fosse alguns anos atrás, você estava escrevendinho aqui, alguém falando, é claro que faz isso. Que o acesso à informação fica mais fácil para todo mundo. Você sabe ququalquer coisa, você aperta o botão, você sabe qualquer coisa, não é verdade? Até consulta médica você faz apertando o botão, mas nós vamos continuar trabalhando em cima disso. O Gazeta, eu acho que idealista. Eu queria ver o Gazeta deputado. Agradeço. E eu sinto que ele tem uma compreensão muito mais profunda do produtor rural, porque vive aqui, sabe como é que funcionam as coisas e tudo. Então, e a gente, tomara que você vá para cima, que nós vamos sempre te consultar e pedir seu auxílio e tudo. Obrigado. E acho que o PSDB tem que botar mais alguém do PV lá no governo pro Gazeta. Até porque o Pedro virou presidente do PSDB agora. O Pedro deve ter uma capacidade de barganha espetacular, e é um histórico, é um deputado de serviço prestado na região. Podia ajudar a abrir esse espaço aí para o Gazeta. Eu sei que político não pensa assim, porque cada um é o seu partido, mas tem interesses aí que o Gazeta poderia servir muito bem ao PSDB também, e é uma pessoa que serviria a cidade de uma maneira maravilhosa, espetacular. É um menino de formação moral ímpar. Acho que Bauru ganharia um grande deputado. Maurício, agradeço porque uma grande parte da minha formação foi dentro das suas escolas. Eu conheço bem. Eu estudei desde a série do primário ali. Era curso do Brasil ainda. E quando tinha festa junina no Prevê, o sanfoneiro era o pai do Gazeta, o seu Clodoaldo. É verdade. E ainda toca de vez em quando nas festas em casa. Eu só chamava, Gazeta, chama teu pai. O Clodoaldo ia lá com a sanfona. Maurício, mais alguma coisa? Não, só que eu em todos os aspectos, sempre eu faço, inclusive desde o aspecto municipal até o federal, onde a gente tem atuação, a gente precisa ter uma ação racional e inteligente do poder público. Se a gente não tiver, as lideranças não conseguem fazer nada, os outros, o poder público, principalmente os executivos, é isso que eu cobro demais do Rodrigo aqui, tem que ter uma interferência, porque tudo vai para o Poder Executivo. Você vai para o Ministério para aprovar qualquer coisa, os projetos têm que passar pelo Executivo e tudo. Mas eu acho, Duda, meus parabéns para essa entrevista. Infelizmente, ele tinha um compêndio aqui para poder analisar, a gente tinha muitas outras coisas, mas é um assunto que eu digo, muito complexo. Vai demorar, antes de 6 meses nós não vamos ter, principalmente se entrar aquele negócio do veto, que eu não sei se é verdade, que tem veto desde Fernando Henrique Cardoso e ela tem que entrar por último. Então, a gente não sabe o que vai virar. Mas para a imprensa foi um prato cheio. Eu agradeço mais uma vez o convite, agradeço a participação do Maurício aqui, que é meu amigo pessoal, a gente joga futebol de vez em quando, é um prazer estar debatendo com ele esse tema. Dizer para as pessoas que o movimento ambientalista não é contra a produção brasileira, não somos contra os produtores rurais, a gente acha que é possível compatibilizar a proteção dos recursos naturais com a produção agrícola, com a alimentação da população. O que a gente só pede é que a gente possa ter preocupação não só com o mundo que
que nós temos hoje, mas aquilo que nós vamos deixar para os nossos filhos e netos. A nossa defesa, os ambientalistas não têm uma defesa ideológica apenas, ele tem uma defesa de um mundo melhor. E é isso que a gente espera. Eu estou na vida política há quase 20 anos, o ano que vem completa 20 anos que eu estou participando de eleições e participando da discussão política dentro da minha cidade, da minha região e do meu estado. E ao longo desse tempo eu venho dizendo que é importante a gente ter, não só no município de Bauru, mas em todos os aspectos da federação, leis que possam ser compatíveis não só com a qualidade de vida, mas com a produção também. E as duas coisas juntas pode ser que a gente tenha aí um país muito melhor, muito diferenciado em relação aos demais do mundo inteiro. E o Brasil ocupa um papel importante nisso. Então, aquilo que eu puder fazer e aquilo que o Partido Verde puder colaborar nesse processo de discussão do Código Florestal, sem idealismo, sem o revanchismo de perder ou ganhou, mas de construir um futuro melhor para que a minha filha possa ter o mesmo presente que eu tenho hoje, o mesmo futuro, que a gente possa ter um futuro bom para nossos filhos e netos daqui a 15, 20 anos. Deixa eu registrar aqui o protesto do Dr. Natanael do Jardim América, que ele faz um comentário. Querido professor Duda, aqui em Bauru só vai preso negro, pobre, prostituta e o Antônio Iso Filho. Enquanto isso, o pessoal que desviou 16 milhões do hospital de base está solto por aí. Parabéns ao nosso judiciário. Está feito o registro do Dr. Natanael, que é advogado. Eu chamo a atenção da população de Agudos, que para entrar no site da TV Prevê e votar se você concorda em aumentar o número de vereadores em Agudos. Até agora, o número de pessoas de Agudos é relativamente pequena que entrou no site. 70 pessoas entraram no site. Acho que nós anunciamos pouco também aqui. O site da TV Prevê é www.tvprev.com.br. E surpreendentemente, o sim, 51% da população de Agudos concorda em aumentar o número de vereadores. E 49% não concorda. Aqui em Bauru, só 14% concordou. E em Lençóis foi mais ou menos igual também. 14% concordam em aumentar o número de vereadores. Mas Agudos, até agora, no número de pessoas que entrou no site relativamente pequeno, são um pouco mais de 70 pessoas entraram, 51% acha que tem que aumentar o número de vereadores em Agudos e 49% acha que não. Eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.